Boa noite a todos. Todos me escutam bem? E antes de mais nada, eu vou pedir desculpas, porque eu estou tendo que falar um pouquinho mais baixo, porque eu estou tendo uma crise, tem um probleminha chamado disfagia, né, que causa dor em engolir. E quando a gente fala em engolir, a gente sempre pensa em formiga, mas a gente não pode esquecer que a gente engole o ar para respirar. Então, dói um pouco e dá também um estreitamento no meu esôfago. Tá bom? Então, vou tentar falar num tom que não agrida mais do que já está, mas que atenda às necessidades de cada um, vocês possam ouvir com clareza. Tá bom? Bem, antes de mais nada também, dar os parabéns à casa. É a primeira vez que eu venho fazer exposição aqui após a reforma. Então, a casa está de parabéns, né? Cresce em tamanho, cresce em audiência. Eu observo o cuidado da casa em tentar trazer o máximo de conforto aos que frequentam aqui, aos que aqui ocorrem, né? Então, parabéns à casa por esse trabalho. Isso prova que a minha voz está boa, que agora que eu liguei o microfone. Obrigado. A mulher é espetalista, não tem mais você perceber então assim. Meu pai dizia que Agnaldo Timóteo cantava sem microfone. E todo mundo ouvia, mas um vozeirão daquele. Tá bom, meus irmãos? Então, parabéns à casa pelo trabalho realmente primoroso, né? Insistência. Como diz a música aí, o hino da casa, disciplina e fé. Disciplina para manter-se atento à fé. Fé, filhos, né? Fidelidade. Então a casa foi fiel a um propósito e graças a Deus ela retorna a todos nós, inclusive ao palestrante, um ambiente mais, por assim dizer, mais acolhedor, né? Hoje nós vamos tratar, conforme foi falado, do tema o uso da riqueza, né? E esse tema ele é sempre, eu vou usar o termo mal compreendido, porque está aqui Lúcia, está nos visitando aqui Lúcia, que é de outra casa que eu também trabalho, que é o Núcleo Espírita Gota de Luz em Santa Rita. E também o pessoal que participa do estudo aqui comigo sabe que eu gosto muito de etimologia. Etimologia é uma área da ciência linguística, é uma área do estudo da língua, que tenta levar as palavras, ou melhor, levar ao conhecimento das pessoas o real sentido das palavras, né? Etimologia vem de etimos logos, ou seja, o conhecimento da verdade, o sentido da verdade, né? E eu percebo que quando a gente fala em riqueza, e nós estamos já em 2025, ainda hoje o brasileiro atrela a riqueza, já que o tema é o uso da riqueza, ele atrela a riqueza à posse material, né? Ou seja, por algum motivo qualquer, nós somos conduzidos desde tenridade a entendermos, a crermos e, lamentavelmente, limitarmos o conceito de riqueza na ideia de quanto eu tenho em minha conta corrente. Nesse exato momento, a conclusão que eu chego é que eu estou longe de ser rico, com base no efeito conta corrente. Mas a riqueza é um conceito muito mais amplo. Na verdade, ressalvar determinadas características do conceito de riqueza, talvez essa fosse a consequência e não a causa da pessoa ser considerada rica, né? Ou seja, a riqueza material, a abundância, vamos dizer assim, de recursos materiais, seria, na verdade, a exteriorização da riqueza que possuímos, né? Então nós ficamos sempre muitíssimo presos às coisas basilares, bem primárias, as coisas notadamente materiais. Não está errado, não estou dizendo que está errado, mas eu sempre faço questão de registrar que
Talvez seja a nossa limitação, talvez não. Certamente a nossa limitação nos leva a isso. E não é limitação de A, B ou C, é a limitação da totalidade. O mundo nos enxerga dessa forma, né? E talvez por isso seja tão difícil para a gente entender Jesus, né? Você no Evangelho não tem Jesus, no mundo havereis de ter aflições. Tem de bom ânimo, eu venci no mundo. Jesus fala, eu venci o mundo. Então nós estamos correndo atrás de uma riqueza que nos faça vencer no mundo, quando deveríamos estar tentando vencer o mundo. E é por isso que é tão difícil nós chegarmos a um termo, ao cabo, essa ideia da riqueza conforme a doutrina nos apresenta, conforme a doutrina nos aponta, ok? Mas eu começo, sempre que eu trato de riqueza, eu começo tratando de uma coisa que nada tem a ver com o assunto de riqueza. Os que procuram a casa espírita em busca de 8 elementos básicos estão no lugar certo. Deus, a imortalidade da alma, a existência e imortalidade da alma, a diversidade de vidas, a reencarnação, a diversidade de mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos. Falamos com os espíritos, os espíritos falam conosco. Espíritos vivos falam com espíritos vivos. Olha eu falando para vocês aqui. Espíritos de mortos falam com espíritos de mortos e vivos. Para além dessas 5 premissas, nós temos Jesus por firme fundamento, modelo e guia, caminho, verdade e vida. Temos o Evangelho por bandeira e, sobretudo, como instrumento, como ferramenta das relações que devemos tratar, claro, com o nosso próximo. Temos a caridade. E a caridade aqui não é entendida como dar pão da água. A caridade aqui como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições de todos e perdão. Quem procura a casa espírita, procurando essas 8 coisas, está no lugar certo. Mas quem procura a casa espírita, a casa católica, a casa evangélica, a casa umbandística, a casa hinduísta, a casa, seja lá de onde for, não procurando nada disso, ou seja, as verdades transcendentes que devem nortear nossa existência, não vai achar nada. Eu sempre dou como exemplo uma coisa muitíssimo simples. Era 1988 para 89, eu estava no Rio de Janeiro, e eu lembro da Igreja Universal, que meu irmão era da Igreja Universal, e eles tinham uma camisa muitíssimo interessante. Na camisa tinha escrito assim do lado esquerdo: andar com Jesus no peito é fácil. Quando a pessoa passava, eu lembro como hoje, era uma camisa amarela. Atrás tinha o resto da frase: difícil é ter peito para andar com Jesus. Eu digo, faz sentido essa frase. E foi uma frase que eu aprendi no ambiente evangélico. Mas fazia sentido porque ser rico em sendo pobre precisa de coragem. E é Jesus quem vai nos trazer exatamente essa ideia. O que a Bíblia fala de Jesus? Que o Senhor dos Exércitos não tinha uma pedra onde recostasse a sua cabeça para dormir. E nós estamos procurando, sempre procurando, as turras com tudo e com todos, uma materialidade que nos faça nos sentir ricos. E esquecemos um simples provérbio árabe que dizia mais ou menos o seguinte: quem mais pode é quem menos precisa e não quem mais tem. No meu trabalho, travo contato, tem uns 4, mas na verdade tem um em específico, que não deixa de ser interessante o fato, mas são jovens na faixa dos 25 anos de idade. Existem no meu trabalho 4 ateus convictos. O que me leva a refletir é o fato de eles não terem sequer 30 anos. Como é que uma pessoa com 24, 25 anos de idade já está desiludida com Deus? Já está desiludido com a ideia da transcendência para além deste mundo? Já está desiludido, inclusive, com o porvir, com o futuro de si mesmo?
então eu converso muito com eles. E de ordinário existe um pensamento médio que está mais ou menos na seguinte casa da coisa. Não é que eles não acreditem em Deus, é que eles não veem no seu redor, em seu país, no mundo todo, e quando estudam história também não veem isso, nada que sinalize para que o homem seja mais do que é. Quando a gente estuda a história do processo civilizacional humano, desde sempre, guerra, morticínio, traições, é assim que a gente estuda a história? Seja qual for o tempo, seja qual for a localidade, a gente sempre estuda isso. Mas um amigo de nome França, ele tem um detalhe especial. É que ele diz que só não consegue entender um único motivo de todo esse desespero dentro desse processo milenar, civilizatório humano, é porque que o homem tem por móvel das guerras, por móvel das dissensões, dos apartamentos, das separações, a ganância. E ele é ateu. Mas ele já concluiu que o móvel da massa humana é a ganância. Por quê? Eu comecei dizendo que, infelizmente, nós conceituamos riqueza como a posse material. E aí eu sempre lembro de Pedro de Lara, que dizia que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Aí eu digo, então o problema não pode ser a conta bancária. Porque se o problema fosse uma conta bancária repleta, rico não roubava, rico não estuprava, rico não usurpava, rico não traía, rico não suicidava. Se o problema fosse uma conta bancária vazia igual a minha, inclusive se vocês estiverem achando ruim a riqueza que tem, é só pegar meu Pix depois. Se o problema fosse a conta vazia, pobre não era soberbo, pobre não era orgulhoso, pobre não era egoísta, pobre não fazia nada também que isso faz. Então qual é o problema? É a ganância que um amigo ateu percebeu estudando todo o processo civilizacional, por uma coisa que, por mais que nós a tenhamos ou não tenhamos, continuamos errando do mesmo jeito. Qual é o problema? Jesus promete à samaritana que se ela beber da água que ele tem a oferecer, ela nunca mais sentiria sede. Quem é que mais pode? É a pessoa que tem uma doença que faz com que ela necessite de água a cada segundo e tem uma infinitude de água, ou a pessoa que não sente sede? Quem é mais rico? A pessoa que precisa tomar 10 medicações por dia e tem dinheiro de sobra para as 10. Ou a pessoa que é saudável, não precisa de um cibazol, como a gente dizia antigamente. Então qual é o problema? O que é que temos em excesso, ou que não temos, que faz com que, mesmo diante de tantas coisas do mundo, ainda assim atrelemos a riqueza só e somente à posse material? Isso me recorda, no período que antecede a Segunda Guerra, a situação do marco alemão estava tão complicada que as pessoas pegavam um carrinho de mão, um carro de bebê, enchia de dinheiro e ia comprar 2, 3 pães. Para vocês terem noção do valor do dinheiro naquela situação lá, né? As pessoas preferiam queimar o dinheiro em suas lareiras para aquecer durante o verão, porque não compensava tentar comprar algo com isso. Ou seja, se o dinheiro tem um valor, e se esse valor varia, que elemento faz com que nós
variemos o valor do dinheiro, a ponto de ele valer muito ou nada valer, a ponto dele estar muito numa conta e ainda assim aquela pessoa ser pobre, ou ele está completamente ausente da outra pessoa que é rica em felicidade. E a gente começa com um folclore maluco, com um monte de perguntas científicas, filosóficas, e terminamos sempre no mesmo lugar. Aquela boa e velha frase que eu escuto muito do grupo: o dinheiro pode até não trazer felicidade, mas manda buscar. É assim que a gente fala? Já que eu estou infeliz aqui em Natal, não custava nada eu estar infeliz em Cancún. Já que eu estou infeliz aqui em Natal, não custava nada estar feliz em Disney, infeliz em Disney, por exemplo. Já que eu estou infeliz aqui em Natal, não custava nada eu estar no resort das Bahamas, infeliz do mesmo jeito. Compreenderam? Quando falamos em uso das riquezas, pressupõe o não uso das riquezas, mas tiremos o verbo usar e foquemos em riqueza. E eu pergunto a vocês, se não é uma pergunta retórica, se alguém souber, levante a mão e pode falar, sem problema. Se o problema é a riqueza, o que é a pobreza? 30 segundos. Alguém? Todo mundo quer ser rico. Então significa dizer que vocês não são ricos. Então eu preciso saber o que é que vocês são. Se são pobres, eu preciso que vocês me definam isso, porque eu vou definir riqueza depois. Perceberam? A gente quer ser uma coisa, contrário ao senso, ou que alegamos ser, mas quando eu pergunto o que é que nós somos, ninguém sabe. Referente a dinheiro é tudo isso. Tudo isso? Se é pobre, se pobre, também. Perceberam? Ela lembrou do início da conversa. No Brasil a gente acha que ser rico é ter dinheiro. Então ela já definiu. Mas eu vou dizer uma notícia aqui que talvez vocês não tenham percebido. Me levante a mão. Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta para ajudar o tema de hoje. Alguém aqui conhece alguém rico de fato, de verdade, no sentido monetário? Eu me refiro a alguém que tem em média 10, 15, 20 milhões em conta bancária hoje. Alguém aqui conhece? Alguém aqui conhece algum rico material? Então vou dar a notícia ruim a vocês. Todas as pessoas que traem, matam, estupram, usurpam, mentem, que vocês conhecem, são pobres. Então o problema do mundo não pode ser o rico, tão pouca riqueza. E o que diabo é riqueza? Para ver se a gente acaba de vez com essa história de achar que o mundo é soma zero. Ela só é rica porque o Elmo não é. É tipo assim, A só é A porque ele tirou uma lasquinha de B. Aí B fica, vou usar uma palavra que minha avó usava, desinteiro, para não dizer incompleto. Mas o mundo não é um lugar de soma zero. Riqueza, meus irmãos. Vamos voltar um pouquinho, porque eu comecei dizendo que gostava de etimologia. Eu tinha uma professora de nome Leni, professora de português, lá no Augusto Severo, em 1981, 82, 83, e lá se vai um bocado de ano. E ela adorava etimologia. E Leni costumava dizer o seguinte: ou uma coisa é ela inteiramente, ou ela não é ela. Uma coisa não pode estar aquém de si mesma ou além de si mesma. Ela só é ela porque ela é ela. Então esse microfone é um microfone porque ele não é um carro, tampouco é um travesseiro.
Embora tenha elementos metálicos, tem espuma, que é tudo como um travesseiro ou como um carro. Mas para a gente descobrir o que uma coisa é, a gente tem que voltar lá no passado, no estudo etimológico das coisas. Para a gente, sabendo o que é a coisa, sabermos o que não é a coisa. A palavra riqueza vem de rico. Tem algum Rodrigo aí? Ou tem alguém com sobrenome Rodrigues aí, além de mim? Parabéns, você é filho de um rico. A palavra Rodrigues é um sobrenome muito utilizado, vem de Rodrigo, que vem de Roderick, que vem de reiki. É daí que vem o termo rico. E reiki chega no latim com rex. É daí que vem o termo rei. Etimologicamente falando, rico é a pessoa honrada que lidera uma outra pessoa. É por isso que o rei liderava o quê? A sua nação, o seu país. Isso vai fazer com que, é tanto inclusive que o feminino de rex é reina. E reina é a origem da palavra Regina. Tem alguma Regina aí? Pois bem, se for Regina é rainha. Um rato. O problema está exatamente aí, meus irmãos. É que a gente foi mexendo nas palavras de maneira tal que ela chegasse a atender um princípio nosso, uma premissa nossa, um pressuposto nosso, e esquecemos do que ela significava em verdade. Ser rico, meus irmãos, é ter a honra, lembra? Roderick, o honrado, o soberano, de possuir o que outros não possuem. E é exatamente por possuir o que outros não possuem, ou seja, os atributos morais, a coragem, as virtudes como coragem, justiça, bondade, temperança, benevolência e por aí vai, que ele se torna um líder. E em agradecimento a ele, as pessoas lhe pagavam por isso. Daí ele começa a acumular riqueza material. Por isso que eu falei lá atrás, que era muito mais uma consequência do que a causa da coisa. Então aí nós temos um problema. Porque quando eu falo em uso da riqueza, eu estou falando do uso de quê mesmo? Importa sabermos que a riqueza a que o Evangelho se refere vai muito além do dinheiro. Feliz é o homem cuja conta bancária está lá no alto, porque cabe a ele, se for honrado, alterar, como dirão os espíritos, de sopetão, o que aqueles que não dispõem da mesma quantidade de matéria poderiam fazer. Ou seja, ser rico é um dever, gente. Ser rico, fazer uso da riqueza, é um santo sacrifício. Ser rico é estar numa situação de miserabilidade humana permanente. E as pessoas não conseguem entender isso. Mas se lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, vão perceber que as provas da miséria e as provas da riqueza estão no mesmo capítulo. A função do honrado, o rico, é por força de sua honradez resgatar o não honrado, o pobre, que vem de pauperado, que vem de paupérrimo, que vem de prostrado. Quando um homem honrado tira de uma situação difícil, eu não me refiro financeiro não, uma situação de pecado, vou usar o termo pecado aqui, mas, conforme diria o professor Lenin, pecado vem de tropeçar, gente. Estar em pecado é ter caído e permanecer caído numa coisa. Por exemplo,
eu estou em pecado porque fiz uma determinada coisa, então eu tenho que me arrepender daquela coisa e expiar aquela coisa, e aí eu me erro do pecado. O que acontece é que a função do rico é exatamente resgatar o pobre, aqui para muito além do dinheiro. Não me refiro ao dinheiro não, mas isso também não é dinheiro, porque o rico pode fazer materialmente que o pobre não consegue. Então o homem rico, o homem honrado, o homem aqui enquanto raça, espécie humana, ele tem uma responsabilidade, e é por isso que a palavra miséria tem a mesma raiz etimológica de misericórdia, porque o pobre é miserável. E agradeçam a Deus todo santo dia por ser, porque a conclusão que ela chegou aqui é que todo mundo era liso. Então, não esqueçam disso. Enquanto rico, gente, não é miserável. O pobre é digno da misericórdia. O rico não. E é por isso que Jesus vai nos dizer que seria mais fácil um camelo passar por uma agulha, independentemente aqui do que significa, a figura de linguagem, do que um rico entrar nos reinos do céu, no reino dos céus, perdão. Por um motivo muitíssimo simples. É porque o pobre já está prostrado no chão, já é paupérrimo, e como diziam os antigos, do chão não passa. É dali para cima, para o alto e avante. Mas quanto mais alto o coqueiro, maior o tombo. É essa que a gente aprendeu. Aí o sertanejo dizia: tombo, coice. Lembram disso? Pois bem, o rico não é quem tem a conta bancária cheia. O rico é aquele que tem por missão resgatar os não ricos. E é por isso, meus irmãos, que o dinheiro acumulado costuma fazer com que o homem se empobreça todo santo dia. E a mais das vezes foi a riqueza material que precipitou a ruína de um casal, de uma família inteira, de uma empresa, e por aí vai. Porque existe um ditado chinês, Helene, que dizia mais ou menos o seguinte: a posse é inversamente proporcional ao desejo. Quanto mais eu tenho, diretamente proporcional ao desejo. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Já o desejo é inversamente proporcional à posse. Quanto mais eu desejo, menos eu tenho. Ou seja, aí a gente volta lá para a opinião do meu amigo de 25 anos ateu. Por que esse troço chamado ganância faz com que o homem esteja dentro do processo civilizatório milenar e ele não consegue, ele até consegue administrar o dinheiro que ele tem temporariamente, sei lá, mas observe que o homem não consegue administrar a sua ganância. E aí, vindo de ganância, eu lembro de uma coisa chamada ambição. A ambição, ao contrário do que muita gente pensa, é uma coisa boa. A palavra ambição vem de ambush, que significa trilhar caminho próprio. Graças a Deus eu sou ambicioso, porque se eu tivesse trilhado o caminho de alguns irmãos meus, mas eu resolvi, graças a Deus, dizer não. O problema é que, nos afastando dos outros, apenas para defender a nossa individualidade, enveredamos no nosso individualismo. E são coisas distintas. Ser indivíduo individual é uma coisa, ser indivíduo individualista é outra coisa. Então, o que era para ser uma bênção, a minha ambição, ou seja, o desejo de me melhorar em todos os sentidos, fez com que eu me afastasse de tudo e de todos. E muito mais grave que isso, para mim, os fins justificavam
os meios. Aí eu enveredei em toda sorte de coisa, mas em duas que gravemente ferem de morte a existência humana: o orgulho, o guilt, sentir-se alto, sentir-se acima de todos, e o egoísmo. O egoísmo é algo mais ou menos como: no princípio Deus criou o elmo, depois Deus criou os céus e a terra. Aí o elmo, transitando dentro do processo civilizacional, se isola do mundo, mesmo vivendo dentro do mundo, mesmo vivendo no mundo. Aí o elmo desenvolve um sentimento que faz com que ele não veja mais nada em volta dele, por mais que aquelas coisas gritem diante dele, diante do nariz dele. Eu não estou falando de raiva, de ira, de ódio e de um monte de coisa mais não. Eu estou falando de um sentimento que infelizmente tem permeado a todos, sejam ricos, sejam pobres do ponto de vista material. Indiferença. E muita gente ainda hoje acha que o sentimento oposto ao amor é o ódio. Não é não, gente. É indiferença. Quando você ama uma pessoa, você se entrega a ela de uma maneira tal, com toda a sua inteireza, com todos os seus problemas, você se entrega a essa pessoa. É por isso que só pode perdoar quem ama. A gente volta lá para o conceito de caridade inicial: benevolência, indulgência e perdão. Porque perdoar vem de perdonare. Per é todo, donar é dar. Ou seja, perdoar é amar ao ponto de se entregar por inteiro, dar-se por inteiro àquele que lhe ofendeu. Mas se você não está nem aí para isso, não é ódio que eu sinto por você, não. É indiferença. Para mim, tanto faz você estar vivo como não. É como diria o Chico, as pessoas não entenderam: o ódio é o amor adoecido. É um sentimento de potência exponencial como o amor, só que no sentido oposto. Ele é autodestrutivo e é destrutivo. Já a indiferença é um sentimento primário, atual, que leva a um sentimento terrível lá na frente. As pessoas, principalmente as mais jovens, indiferentes, padecem em sua velhice de uma coisa chamada remorso. Graças a Deus eu não sei o que diabo é isso. Mas lembro do meu velho pai falando de uma prima dele, e eu era criança e eu já vi essas histórias. Tudo por conta da indiferença passada. E por que eu estou falando em indiferença? Porque ser rico é ter a missão de resgatar o miserável, resgatar o paupérrimo, o pobre. E quando o rico envereda no torpe e torto caminho da indiferença ao todo o seu derredor, é terrível. A propósito, Oscar Wilde, que escreveu belíssima peça teatral, belíssima novela, quem tiver oportunidade depois veja, o retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde dizia que há rico que só consegue se sentir rico se tiver uma penca de miseráveis ao seu lado, porque ele precisa de um elemento de medida. Eu sou rico porque ele é pobre. Mas se tiver um monte de rico em torno dele, ele é infeliz. Isso me recorda, me faz recordar um amigo, nos idos ali de 2004, 2005, que ele morava num condomínio fechado em Belém. Quem conheceu, Cristalville, a exemplo do Greenville. O Greenville é Cristalville. E ele dizia o seguinte: você precisa ver, ele era casado com uma senhora muito distinta, que era gerente da Caixa Econômica, gerente geral lá no Pará, acho que era, e tinha dinheiro. Mas esse cara, minha mulher não dorme em paz. Quando ela vê alguém reformando a casa, ela se desespera e quer fazer alguma coisa na casa. Vocês entenderam isso? Porque não poderia ter nenhuma casa mais bonita do que a dela. Isso é desespero demais, gente.
Isso é prisão demais. Você não consegue ter um dia de paz, porque alguém está fazendo uma coisa maior do que a sua. Aí a gente imediatamente lembra de Oscar Wilde. Só consegue se sentir rica se tivesse uma penca de miseráveis em torno dela. Até que um dia ele disse: não dá mais para mim não, separei. Mas esse é o grande detalhe, gente, já caminhando para o final. O emprego da riqueza é muito mais do que gastar dinheiro. Pegue todo o dinheiro que vocês possuem e primeiro dignifique-o. Porque a filantropia, e eu conheço isso, porque morei dentro de favela no Rio de Janeiro, o miliciano também faz, gente. A filantropia, o chefe de facção também faz, gente. Então, não é possível que o que leva para o céu é filantropia. Não é possível que seja só isso. Dignifique a riqueza material que vocês têm, dando a ela utilidade. Porque isso é uma coisa que o brasileiro ainda não entendeu. Utilizar uma coisa é uma coisa. Usar uma coisa é outra coisa. Usar é usar. Eu posso usar uma caneta para coçar o meu ouvido. Mas a caneta foi feita para coçar o ouvido? Não. Agora, quando eu escrevo, eu estou utilizando. Ou seja, é dar-lhe, por definição e destinação, utilidade. É usar utilmente para o que ela se destina. Então está na hora de nós nos perguntarmos a que se destina a riqueza. A que se destina a riqueza? Porque quando a gente não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Até tombo é bom, que a gente rola mais 5 metros para frente. Eu não sei quando estou indo mesmo, se eu tropeçar, eu caio 5 metros à frente, já evolui 5 metros. Então a gente precisa reconhecer, antes de qualquer outra coisa, conceitualmente, o que é riqueza, para que nós façamos dela bom uso, ou seja, utilizemos, empreguemos a riqueza da melhor maneira possível. E aqui, já caminhando para o final, eu concito a todos vocês que reflitam por um único instante quando chegarem em casa: meu Deus, me ajuda aqui, eu sou rico ou eu sou pobre? Se perguntem isso sinceramente. Porque quando nós lançamos mão de exemplos de dignidade humana, não sei se vocês observaram, mas todos eles tinham uma vida muitíssimo simples. No nosso próprio movimento espírita, Chico, Irmã Dulce, vamos falar com esse povo de embalada no carnaval. Então está na hora de nós percebermos que a riqueza humana é não necessitar da riqueza mundana, porque somente assim nós venceremos o mundo. Ao invés de rezarem para tirar a Mega Sena da virada, inclusive foi um projeto meu que não deu certo. Eu até joguei uns 4 cartões, mas não deu certo. Resumindo, 1º de janeiro de 2025, todos os meus problemas continuavam. Porque o dia 31 não se fez caridoso comigo. Não se perder, envolvendo muita gente com minhas necessidades. Comecem a orar, comecem a realizar suas preces, suas orações, suas rezas, pedindo a Deus que livre vocês de tudo que vocês já são capazes de viver sem. Senhor, tira de mim o que já não necessito. Tira das minhas costas um fardo que eu juro precisar, mas que é artificial. Hoje eu estava vendo, eu tenho um amigo que ele é gaiato demais. Isso aí é uma novidade. Harmonização da panturrilha.
diabo é isso, gente? A harmonização das mãos e da panturrilha. Não é a harmonização facial. Não, a cirurgia para a panturrilha ficar bonita. Mas eu sou do tempo que o nome disso era batata da perna. Não quer me dizer que harmonizar para ficar como? Aí quando você busca a palavra etimologicamente harmonia, você vai ver, cara, isso não tem nada a ver. Mesmo na face, não teria nada. Começamos a pôr penduricalhos. Deus nos abençoou, nos fazendo o mais simples possível, no ambiente mais simples possível. Graças a Deus, somos pobres em razão disso. Olha que bênção. Já nascemos pobres, do chão não passa, gente. E a gente fica arrumando um monte de penduricalho artificial e, pasmem, jurando que são necessidades. Então, quando forem orar, peça a Deus, meu Senhor, me ilumina minha mente, meu pensamento, para eu perceber o que já posso me livrar. Eu já conversei com Deus algumas vezes. A única coisa que eu cheguei à conclusão que eu não consigo me livrar é o ABC. Eu continuo sofrendo com essa desgraça. Mas fazer o quê? Mas o restante já me livro, tá? Peçam isso. Porque no fundo, meus irmãos, não tem dinheiro no mundo que possam transformá-los em pessoas honradas. Mas se forem pessoas honradas, R$1 na mão de vocês, ou 1 milhão será útil ao próximo que está sofrendo ao seu lado. Não há dinheiro no mundo que faça com que você lidere pessoas ao bom caminho. Mas se você liderar pessoas com moralidade, com honestidade, com sinceridade, mesmo elas sendo pobres, ainda assim serão ricas com você. Porque aquele que é caminho, é verdade e vida, não tinha uma única pedra onde pudesse recostar a sua cabeça. Não esqueçam de Pedro de Lara. Vocês têm muito mais a oferecer do que uma carteira cheia, do que uma conta bancária cheia. A propósito, já está na hora de vocês mudarem essa ideia de que riqueza é dinheiro. Riqueza é poder todo santo dia olhar para trás e dizer: Senhor, não fiz mal a ninguém. E no outro dia a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. Fiz o que pude para soerguer quem estava prostrado, quem estava em pecado, quem estava combalido, sem precisar de um único centavo. Porque parem para pensar, se toda a sorte do espírito humano dependesse de dinheiro, como um pobre adoraria, como um pobre louvaria, como um pobre ajudaria, como um pobre socorreria a outra. Mas também peço a vocês que, da mesma maneira que vão rezar e pedir a Deus que afaste de vocês aquilo que vocês já não mais necessitam, peçam pelos ricos materiais. Senhor, a tal de Lúcia aí, que é podre de rica, ilumina a mente dela, Senhor, para que ela faça bom uso disso. Se ela puder ajudar materialmente, ajude. Se ela puder empreender, empreenda. Se ela puder contribuir numa grande obra, que o faça. Mas faça com que o dinheiro dela seja dignificado, para que ela cresça mais e mais, e mais e mais. Porque, como eu falei no início, a conta bancária dela, gente, é só a parte visível. A verdadeira riqueza é a parte que nós não vemos. E por isso, por pura inveja, temos uma séria tendência ao tempo todo estarmos falando mal de quem, como a gente fala, está por cima da carne seca. A gente só deve dizer. Vocês já repararam isso? Se eu perguntar a todos vocês individualmente o que é que vocês fariam se ganhasse agora 50 milhões, eu ia ajudar o mundo, ia construir casa para os pobres. Todo mundo vai fazer isso. Todo mundo vai ajudar os pobres, gente.
Pode observar, é o lugar comum da resposta comum de uma situação incomum. Mas voltando ao início, não esqueçam, a coisa só é a coisa porque é a coisa. E quando vocês não sabem o que é ser pobre, parem de maldizer a riqueza. Enquanto vocês não sabem o que é ser rico, parem de maldizer a pobreza. Vivam, porque essa é a maior riqueza de todos nós, é poder acordar todo santo dia e dizer: Senhor, se eu vou ganhar no Mega Sena ou não, um pouco importa, abrir meus olhos. E à noite, como diria Santo Agostinho de Hipona, após reflexionar, vou dizer: Senhor, não fiz mal a ninguém, ao menos que eu tenha feito deliberadamente, porque isso é o termo de tudo que nos importa. Ser rico é importante, do ponto de vista material, mas antes disso, tentem ser rico do ponto de vista moral. E fica uma dica aqui: para ser rico moral, a gente não precisa de nada, porque quem mais pode não é quem mais tem, é quem menos precisa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça brilhar a sua face sobre nós e tenha misericórdia de cada um de nós, sabedor que é das mais íntimas necessidades nossas, nos concedendo saúde física, lucidez mental, um coração franco, aberto e alegre, e um espírito pacificado para tocar a isso que nós chamamos vida. Que o Senhor volte a sua face para nós e nos conceda a paz. Obrigado pela atenção e não esqueçam, se tiver sobrando, fala comigo.